Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Coberturas faciais se tornaram um novo normal hoje em dia, nesses tempos de pandemia. Mas elas não são nada novas. Ao longo dos séculos, humanos buscaram proteção cobrindo o rosto. E nesse vídeo, vamos ver a sua origem e sua evolução durante os anos. Então, já deixa o like, se inscrevam no canal e compartilhe o vídeo. Desse jeito, vocês ajudam demais o canal a crescer. Desde já eu agradeço. Então, vamos para o vídeo. História das máscaras protetoras. Primeiros registros documentados na história. Embora as primeiras máscaras fossem usadas como disfarce, vestir uma máscara protetora, em vez de ser utilizada como traje, remonta a pelo menos o século VI a.C. Imagens de pessoas usando pano sobre a boca foram encontradas nas portas de tumbas persas. De acordo com o explorador Marco Polo, os servos na China do século XIII cobriam o rosto com lenços de tecido. A ideia era que o imperador não queria que o hálito deles afetasse o cheiro e o sabor de sua comida. Obras de arte renascentistas, do ano de 1300 a 1500, já retratavam pessoas cobrindo seus rostos com lenços para evitar doenças. Algumas pinturas sobre a cidade francesa de Marselha, epicentro da peste bubônica de 1720, também exibem coveiros e indivíduos manuseando corpos com um pano em volta do rosto. Por que na peste bubônica médicos usavam máscaras com bico de pássaro? Causada por uma bactéria transmitida por pulgas de animais pequenos, principalmente de ratos, a peste bubônica foi uma das doenças mais temidas do mundo, com sintomas que se assemelhavam aos da gripe, incluindo febre, dor de cabeça e vômito. A enfermidade evoluía para inflamação dos gânglios linfáticos e, sem tratamento, provocava a morte de 30 a 90% dos infectados em um período de 10 dias. A pandemia que assolou a Europa, Ásia e África no século XIV e vitimou 50 milhões de pessoas, cerca de um terço da população europeia na época, ficou conhecida como peste negra. No século XVII, novos surtos da doença fizeram surgir uma imagem que se tornou emblemática e até hoje é associada à peste. Médicos com um vestido que os cobriam da cabeça aos pés e uma máscara com bico de pássaro. A razão por trás dos trajes esquisitos e levemente assustadores é o desconhecimento científico acerca das causas da doença. Naquela época, a teoria corrente, a disseminação de doenças infecciosas, era miasmática, formulada pelo médico inglês Thomas Sydenham, e o italiano Giovanni Maria Lancisi, defendia que as moléstias tinham origem nos miasmas, o conjunto de odores fedidos que vinham de matéria orgânica em putrefação e da água contaminada. Eles causariam desequilíbrio nos fluidos corporais do paciente e acreditava-se que perfumes fortes poderiam proteger da peste. A lógica das máscaras era justamente essa: evitar que o miasma chegasse ao nariz dos médicos. Preenchidas com teriaga, uma combinação com mais de 55 ervas e outras especiarias, que desde a Grécia Antiga era tida como antídoto para qualquer envenenamento, a ideia era que a forma de bico proporcionasse tempo suficiente para purificar o ar. O responsável pela criação foi o médico Charles Delorme, que cuidou da realeza francesa durante o século XVII. Além da máscara esquisita, o visual era composto por uma camisa por dentro de calças que se conectavam a botas, um casaco coberto por cera perfumada, chapéu e luvas feitas de couro de carneiro, além de uma vara para afastar os doentes. Séculos depois, ficou provado que a roupa só servia mesmo como fantasia, especialmente na Itália. O visual icônico aparecia em peças de teatro do gênero commedia dell'arte e no carnaval, utilidade que perdura até hoje. Gripe espanhola. Um surto de gripe no final da Primeira Guerra Mundial tornou-se uma pandemia global devastadora. Ela foi apelidada de gripe espanhola porque os primeiros casos foram notificados na Espanha.
Cerca de 50 milhões de pessoas morreram em decorrência da doença. Acredita-se que a disseminação do vírus tenha sido agravada pela chegada dos soldados que haviam retornado das trincheiras do norte da França. Tropas amontoadas em vagões de trem e caminhões faziam que a infecção altamente contagiosa passasse de um homem para outro. Em seguida, espalhou-se das estações ferroviárias para o centro das cidades, depois para os subúrbios e para o campo. Empresas incluindo a London General Omnibus Company tentaram impedir a disseminação do vírus, borrifando solução antigripe em trens e ônibus e fazendo seus funcionários usarem máscaras faciais. O jornal The Nurse Times, em 1918, incluiu conselhos para conter a doença. Descreveram como as freiras de enfermaria da Santa Mary Le Bone, em Londres, haviam erguido divisórias desinfetadas entre as camas da enfermaria e obrigado médicos, empregados ou auxiliares de enfermagem que entrassem no local usassem máscara e macacão. Somente em 1897, os médicos começaram a envolver o rosto com panos, a fim de impedir que gotículas advindas de tosses e espirros incidissem nos pacientes que eram submetidos às cirurgias. Foram feitas máscaras faciais de gaze para proteger os enfermeiros da tuberculose. Elas foram amplamente substituídas pelas máscaras cirúrgicas modernas na década de 1960. Embora o seu uso continuasse nos países em desenvolvimento, houve relatos sobre o seu uso na Ásia durante o surto da SARS de 2002 a 2004, na África Ocidental durante a epidemia do Ebola, que durou de 2013 a 2016. Quem foi o Dr. Hu Lin-Pei, que inventou uma cobertura cirúrgica para o rosto e que é considerada a precursora da máscara N95. Nascido em uma família de imigrantes chineses em Penang, na Malásia, Hu tornou-se o primeiro aluno de ascendência chinesa a obter o doutorado da Universidade de Cambridge. Após seus estudos, ele aceitou o cargo de vice-diretor da Imperial Army Medical College da China, em 1908. 2 anos depois, uma epidemia desconhecida atingiu o noroeste da China, e o governo chinês nomeou Hu para investigar a doença, que ele identificou como uma peste pneumônica contagiosa que se espalhou de humano para humano por transmissão respiratória. Para combater a doença, o médico projetou e produziu uma máscara cirúrgica especial com algodão e gaze, acrescentando várias camadas de pano para filtrar a inalação. Ele aconselhou as pessoas a usarem sua máscara recém-inventada e trabalhou com funcionários do governo para estabelecer postos de quarentena e hospitais, restringir viagens e aplicar técnicas progressivas de esterilização. Sua liderança contribuiu muito para o fim da pandemia, conhecida como peste da Manchúria, em abril de 1911. 4 meses depois de receber a tarefa de controlar a sua propagação. Em 1915, Hu fundou a Associação Médica Chinesa, a maior e mais antiga organização médica não governamental do país. Em 1935, ele foi o primeiro malaio e pessoa de ascendência chinesa indicada ao Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina, por seu trabalho no controle da pandemia. Defensor e praticante dedicado do avanço médico, os esforços de Hu mudaram não apenas a saúde pública da China, mas em todo o mundo. Máscaras de gás. A ameaça de uma Segunda Guerra Mundial, 20 anos após a Primeira, e ter sido utilizado o cloro e o gás mostarda, fez com que o governo britânico distribuísse máscaras de proteção tanto para as pessoas comuns quanto para os militares. Em 1938, 35 milhões de respiradores haviam sido distribuídos. Naquela época, eles passaram a ser comuns em vários segmentos do cotidiano urino, incluindo entre dançarinas de cabaré e policiais ciclistas, que os usavam como parte de seu equipamento de proteção individual. Nessa época, até os animais tinham suas próprias máscaras. Existem imagens de camelos e cavalos que receberam cobertura facial. Poluição. A Revolução Industrial do século XVIII ajudou a criar uma densa poluição atmosférica em Londres, conhecida como smog,
que aumentava à medida que mais e mais fábricas expeliam fumaça e as famílias mantinham seus fogões a carvão acesos. Foram muitos os invernos com grossas mantas de fumaça amarelo-acinzentada, cobrindo a capital da Inglaterra. O pior episódio ocorreu em 1952, quando entre 5 e 9 de dezembro, pelo menos 4.000 pessoas morreram em virtude da poluição, e estima-se que mais de 8.000 tenham morrido nos meses seguintes. A fumaça era tão densa que os trens não podiam circular, e houve até relatos de gados que morreram sufocados enquanto estavam nos campos. Na década de 1930, as máscaras anti-poluição tornaram-se vestimentas obrigatórias na cidade. O que é smog? A chamada smog é uma combinação de fumaça e névoa. Ocorre quando o tempo frio prende o ar estagnado sobre uma camada de ar quente. As temperaturas baixas também levavam as pessoas a queimar mais carvão, criando assim mais fumaça. Quando não há vento suficiente para soprar a fumaça, ela se combina com partículas de fuligem de alcatrão, dando à poluição a sua cor amarela escura. A smog pode agravar problemas respiratórios e cardiovasculares e causar irritação nos olhos. Países asiáticos. Diferentes populações asiáticas já tinham o hábito de usar máscaras no cotidiano, como em espaços públicos onde há grande concentração de pessoas. A tradição começou justamente a partir da disseminação de doenças, como a gripe asiática de 1957 a 1958, a gripe de Hong Kong de 1968 a 1969, a gripe suína de 2009 a 2010 e a gripe aviária de 1997 a 2004. No Japão, outros motivos explicam o hábito de usar máscaras, como evitar alergias provocadas pelo pólen de plantas, especialmente na primavera, o cipreste e o cedro, duas coníferas bastante presentes no território japonês, liberam pólen, o que promove o aumento da ida da população às farmácias entre o final de março e a primeira quinzena de abril. Outro aspecto são as grandes amplitudes térmicas que marcam o Japão, em que as épocas mais frias chegam a alcançar temperaturas negativas em algumas regiões. Nesse contexto, além de prevenir doenças mais comuns nessa estação do ano, as máscaras servem para reter o calor liberado pelo rosto, o que confere a sensação de aquecimento. Criação das máscaras N95. Quem foi a criadora da máscara N95? Sarah Little Turnbull foi uma designer de produto, inovadora de design e educadora americana. Ela aconselhou a América Corporativa no design de produtos de 1935 a 2005 e foi descrita como a arma secreta da América Corporativa. Ela foi uma das primeiras designers industriais da América e uma das primeiras mulheres a ter sucesso em uma indústria de design pós-Segunda Guerra Mundial dominada por homens. Ela ajudou a criar produtos essenciais, de máscaras médicas a trajes espaciais, e fundou e liderou o Sarah Little Center for Designer e o Processo de Mudança, laboratório de inovação e designer no Stanford Graduate School of Business. Ela abordou o design como uma antropóloga cultural autodidata e acreditava que uma compreensão completa dos detalhes de como as diferentes culturas se comportavam era a chave para soluções de negócios inovadoras e bem-sucedidas. No departamento de embalagens de presentes e tecidos da empresa, Sarah entrou em contato com uma nova tecnologia. Jateando o ar em uma camada de polímetro derretido, a empresa descobriu como produzir tecidos sem entrelaçamento de linhas, como os panos tradicionalmente vinham sendo feitos desde a antiguidade. Sarah trabalhou com a primeira aplicação desses materiais, a produção de fitas de enfeite mais rígidas. Em 1961, Sarah projetou a versão da máscara em forma de bolha, no qual estamos familiarizados hoje, com a taça de um sutiã como inspiração. Ela descobriu que poderia pegar a taça do sutiã, virá-lo e transformá-lo em máscara. A única coisa que não podia fazer era filtrar os patógenos. Não foi por falta de tentativa,
Eles passaram uma década tentando descobrir como poderiam fazer com que ela se tornasse uma ferramenta médica. Só que a máscara levou mais de 20 anos para entrar nos hospitais, como Sarah idealizou. E é aí que o taiwanês Peter Desai aparece na história. Embora nunca tenha sido um profissional da saúde, em 1992, ele começou a desenvolver a tecnologia que faria a N95 dar seu salto de qualidade. Aconteceu a 145 quilômetros da sua casa, quando Desai era pesquisador da Universidade do Tennessee, em Knoxville. Ao longo do doutorado, o taiwanês estudava de tudo: matemática, física, engenharias elétricas, mecânica, química e o que mais aparecesse. Enquanto um PhD médio cumpria 90 créditos, ele acumulou 500 em seu currículo escolar. No meio de tantas disciplinas, apareceu a engenharia de materiais. Era o toque cirúrgico que faltava nesse caldo interdisciplinar para Desai aprimorar a filtragem da N95. Submetido a um processo elétrico chamado descarga de corona, o material da máscara ficava ionizado. Esse efeito eletrostático, incorporado ao tecido da N95, aumentou a capacidade de filtragem em 10 vezes. Logo, além da eficiência da barreira física, proporcionada pela maneira que os furos se estruturavam no material, Desai acrescentou em um verniz elétrico, que fazia partículas ainda menores aderirem ainda mais ao tecido. E foi assim que as bactérias e vírus foram finalmente barrados na máscara. Com a dificuldade mundial para abastecer tantos hospitais e profissionais com a máscara N95, Desai retornou da aposentadoria iniciada em 2019. Neste momento, ele colabora com um time de cientistas de vários países para estabelecer procedimentos de higienização das máscaras que ajudou a criar. O objetivo é possibilitar que uma mesma unidade seja reutilizada várias vezes, mantendo a eficácia. Você sabia? A máscara N95 evita a inalação do vírus que vem de fora, protegendo assim as pessoas que a utilizam, enquanto que máscaras cirúrgicas e de pano diminuem sua propagação pelo ar, protegendo assim as pessoas ao redor de quem a usa. Nesse vídeo, vimos como pessoas brilhantes e com uma vontade imensa de fazer o bem mudaram a forma em como nós e os profissionais da saúde nos cuidamos e nos protegemos contra vírus e bactérias. Esses profissionais merecem todo o nosso respeito e homenagem, tanto os criadores desses meios de proteção, quanto os que o usam, como médicos e enfermeiros, que colocam a sua vida à disposição para cuidar de outros. E todos esses são verdadeiros heróis anônimos. Temos a vantagem de, hoje em dia, a tecnologia está mais avançada do que na época onde aconteceu essas pandemias e epidemias. Então, vamos aproveitar e nos cuidar. Cuidar de nós e de quem amamos. Evitando aglomerações, lavando as mãos quando possível e usando máscara. Desse jeito, a gente vai ajudar muito a salvar vidas. E continuar nos apegando na esperança de que tudo isso vai passar. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários a frase "Eu me cuido", para eu saber. E aí, gostaram das curiosidades? Se sim, então deixe o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares. Desse jeito vocês me ajudam demais. Se tiver alguma sugestão de ideia para próximos vídeos, pode deixar aqui nos comentários também. Obrigada por assistir, que Jeová Deus abençoe a todos. Até mais!